E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar como programar um jogo de plataforma 2D usando a biblioteca Pygame. Então, esse é o jogo que eu criei até agora. Esse jogo pode ser uma série de vários vídeos aqui no canal. Então, eu fiz um primeiro código mais simples, com algumas animações de fundo e a funcionalidade do personagem poder pular na plataforma, e também a construção dos tiles aqui na tela do jogo, que são o chão que o personagem tá pisando. Essa arte eu peguei da internet. Eu vou mostrar aqui o site de onde eu peguei. Esse daqui é o site que eu peguei as artes. É um site que disponibiliza essas artes de graça. Você pode baixar aqui no botão Download Now e olhar as artes que o jogo tem. Então tem o personagem do pirata, tem ele atacando. Esse personagem ele tem uma espada, né? Então ele pode estar com a espada ou sem a espada, como a gente consegue ver aqui que ele perdeu a espada no meio de alguma trajetória aqui do jogo. Também tem outros personagens, tem um caranguejo, tem um tubarão e uma estrela do mar. Eles também têm algumas movimentações. O caranguejo ele dá uma pinça nas laterais, ele também pula. O tubarão ele dá meio que parece que um latido, tem uma onda sonora saindo dele aqui. E a estrela do mar, ela tem um ataque interessante, que é esse ataque aqui, que ela meio que faz uma estrela, como se uma pessoa estivesse fazendo uma estrela. No jogo também tem outras artes que são funcionais no jogo. Então tem essa concha, um totem que dispara dardos e um canhão. Aqui mais abaixo a gente consegue ver essas artes em movimentação. Então o canhão ele atira uma bola de canhão, claro. A concha do mar ela atira uma pérola e o totem ele atira dardos. Pode ser um dardo venenoso ou pode ser apenas um dardo de madeira. Não sabemos. Mas se for adicionar na funcionalidade do jogo, daria um dano no personagem. Também temos aqui algumas outras artes do jogo, que temos uma chave, um coqueiro que dá para ficar parado em cima, e alguns outros itens como um baú, um barril e uma caixa. Aqui nós temos algumas demonstrações de como esses itens podem ser utilizados no jogo. E mais abaixo nós também temos mais itens. Então parece que temos aqui algumas moedas, diamantes e esmeraldas, um mapa e garrafas com bebidas. E também a gente tem uma caveira dourada no jogo. Então aqui tem a animação desses itens, como a gente pode utilizar ele. O mapa parece que é dividido em 4 partes. E se você juntar as 4 partes, você tem o mapa completo. Isso daí seria muito interessante para criar uma fase que você descobre esses mapas e desbloqueia uma fase nova para poder ser explorada. Isso é bem interessante. Mais abaixo aqui nós temos mais assets. Então nós temos espinhos que podem sair do chão, pelo que parece. Temos um timão, que é o timão do navio, né, que vira o navio de um lado para o outro. Um baú do tesouro, tem aqui moedinhas dentro. E um mirante aqui com uma bandeira de pirata. Nós também temos aqui a parte de dentro do navio, que pode ser atracado ali no mapa. Então, nós também temos os tiles aqui que são criados dentro do navio. E nós também temos sprites de interface do usuário. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Tem aqui o Game Over, a pontuação que você fez, se você quer jogar de novo ou sair do jogo, e alguns outros tipos de layout que pode ser acrescentado no jogo. Tem barra de vida, barra de estamina, barra de poção, que pode ser adicionada de várias formas aqui no decorrer do desenvolver do jogo. E aqui abaixo outros assets criados pelo mesmo criador. Então, esse é o jogo que eu criei por enquanto. Lembrando que pode ser uma série de outros vídeos que a gente vai desenvolvendo cada vez mais o jogo e criando mais funcionalidades dentro do jogo em Python. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então aqui no arquivo do jogo, vocês podem criar um arquivo vazio e importar a biblioteca do Pygame, que é a primeira coisa que a gente vai precisar aqui no arquivo, e criar uma classe Treasure Hunters, que é o nome da biblioteca aqui do asset das imagens que a gente está utilizando no jogo. Aqui eu mantive algumas cores que a gente pode utilizar mais para frente no desenvolver do jogo. A tela do jogo tem uma resolução de 1280 pixels de largura por 768 pixels de altura, que eu mantive aqui o tamanho da proporção do tile map para a gente poder encaixar direitinho na nossa tela. Nós temos aqui também a inicialização de uma fonte que a gente pode utilizar mais para frente, eu já deixei aqui. O clock do nosso jogo,
esse pg.time.clock é a velocidade em FPS que o jogo está rodando, e a gente vai setar isso mais para frente no loop do nosso jogo, mas para adiantar aqui, o nosso jogo vai rodar em 60 frames por segundo. E aqui mais para baixo nós temos a variável self.map, que é basicamente onde os tiles, que é o desenho de cada quadradinho do nosso chão, vai estar na nossa tela. Vocês conseguem ver aqui que são strings vazias ou números, e isso vai facilitar com que a gente consiga colocar as imagens corretas na janela do nosso jogo. Eu vou explicar esses números mais para frente, tem um slide que explica isso. Então, seguindo aqui, ainda dentro da função init da nossa classe, nós vamos ter outras variáveis do nosso jogo. Então aqui nós temos a gravidade. A gravidade eu coloquei como 1. Eu estava testando aqui, eu achei um valor legal para colocar na gravidade. Nós também temos outras 4 variáveis para a animação dos nossos itens aqui no fundo da tela. Então as nuvens. Tem 3 tipos de nuvens. Na verdade tem 4 tipos de nuvens, uma nuvem grande, que é essa nuvem que está aqui no horizonte, que é a maior de todas, e outros 3 tipos de nuvens que ficam flutuando no céu com uma velocidade mais alta. Nós também temos algumas variáveis para o nosso player, que é o piratinha aqui do nosso jogo. Coloquei uma variável para a animação, que ele está rodando no momento, a gente já vai ver em funcionamento, o frame dessa animação, a posição do personagem, a força do pulo do personagem, a velocidade vertical do personagem, se ele tá caindo ou subindo, e o Box Collider, que é para saber se o nosso personagem tá batendo no chão ou nas paredes do jogo. E por fim, nós temos aqui uma variável Last Click Status, que a gente vai utilizar mais para frente, quando a gente tiver uma interface que a gente precisa interagir no nosso jogo. Então, quando tiver um botão em uma tela Game Over, a gente pode clicar no botão Restart, por exemplo. Ainda dentro da nossa função init, da nossa classe, nós precisamos importar as sprites, que são as imagens do nosso jogo. Então, aqui a primeira parte são as sprites do nosso personagem respirando, olhando para a direita, que tem 5 imagens para essa animação, e a mesma imagem, só que flipada para a esquerda. Então, são 5 imagens com ele olhando para a esquerda, e essas imagens de sequência dão uma animação para ele. Aqui no jogo, eu vou dar um zoom, a gente consegue ver que ele está respirando. E essa é a animação que a gente acabou de fazer. Ele respirando para a direita e ele respirando para a esquerda. Mais para frente nós temos outras importações de imagens que a gente precisa fazer, que são as imagens das animações do personagem correndo para a direita e para a esquerda. Então aqui só para demonstrar tem a animação dele correndo para a direita e correndo para a esquerda, e é isso que a gente está importando aqui agora. Então aqui a gente está fazendo as importações das imagens para o nosso background. Nós temos o background do nosso pôr do sol, que essa imagem é basicamente o mar e esse céu que parece um pôr do sol, mas não tem o sol. E a segunda imagem é a nuvem grande que nós temos aqui no fundo da nossa tela, que ela fica se movimentando bem devagarzinho para a esquerda, a partir de uma automação que a gente vai fazer no código mais para frente. E aqui nós estamos fazendo a importação de outras 3 imagens para o nosso background, que são as outras 3 nuvens que a gente tem na nossa tela, que é a nuvem pequena, a média e a grande, que não é tão grande assim, mas o nome da imagem é nuvem grande. Aqui nós estamos fazendo a importação das imagens de animação da água, do nosso fundo do jogo. Então, são 3 tipos de reflexo que temos aqui na água, só que cada reflexo tem 4 imagens, porque esse reflexo na água ele tem uma animação. Então, o primeiro conjunto de imagens é o reflexo grande que nós temos na água. O segundo é esse reflexo pequeno, ou médio, vamos dizer assim. E o último é o reflexo da água pequeno, que é esse que está aqui na direita. São 2 pequenos, aqui são 2 médios e aqui no meio é um grande. Outra coisa importante, que é o tile map, que a gente utiliza no nosso jogo. Aqui na esquerda é o tile map completo, na sprite que vem junto com a biblioteca do jogo. Eu separei em 9 imagens para a gente poder utilizar aqui de uma forma mais fácil. Então, explicando aqui já um pouco de início. Então, essa primeira imagem é o ground 1. Nós temos o ground 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 e 9. Como se fosse aqui um número que a gente tem no nosso celular para poder discar para as pessoas. É uma boa forma de memorizar esse tile map para a gente poder continuar o desenvolvimento do nosso jogo. Então aqui são as importações desses tile maps. O tamanho desse tile map, cada quadradinho são 32 pixels, mas eu estou usando uma escala 2 vezes maior no meu jogo. Então nós conseguimos ver aqui que o Transform Scale de cada imagem, ele transforma para uma imagem de 64 pixels por 64 pixels. E a gente vai utilizar em todas as imagens do nosso jogo um tamanho vezes 2 para colocar na tela do Pygame. Uma forma que eu encontrei de ficar mais visível as imagens na nossa tela do jogo, senão ia ficar muito pequeno para a gente poder visualizar aqui. Aqui a gente terminou a função init da nossa classe, e hoje eu estou trazendo aqui o loop do nosso jogo para vocês poderem colocar no arquivo de vocês. Então lá no final do arquivo vocês podem colocar essa declaração da classe e esse loop while, e conforme a gente for adicionando as funções dentro da nossa classe do jogo, vocês podem ir descomentando as funções que já foram adicionadas no jogo de vocês. Mas só para trazer aqui, esse é o loop do jogo. A primeira coisa que a gente adiciona no jogo é o nosso background. Então esse background images, a tela do jogo fica dessa forma aqui. Depois a gente adiciona os tiles. Então a função tiles coloca os tiles na tela, de acordo com a nossa variável map, declarada lá na função init da nossa classe. E por fim a gente coloca o nosso personagem. Eu vou mostrar aqui como que fica na nossa tela. Então aqui o personagem ele fica rodando uma animação, e no fundo nós também temos uma animação. Então as nuvens estão se mexendo para a esquerda, cada nuvem com uma velocidade diferente, para dar uma ilusão melhor de profundidade e também de peso para as nuvens. E também tem uma animação rodando na água do nosso jogo, que é aquela imagem que a gente acabou de importar. Não sei se fica muito visível aqui para vocês, mas também temos uma animação na água. Uma outra função importante aqui para o nosso jogo, que no momento a gente não está utilizando, mas a gente vai utilizar em vídeos futuros, é a função de evento do clique do mouse. Então essa função eu utilizo também em outros jogos, você que já assistiu outros tutoriais do meu canal, mas basicamente a gente está vendo aqui nessa função qual botão do mouse foi pressionado naquele exato momento. E quando um botão do mouse foi pressionado, a gente vai colocar true e uma posição da tupla. Então nós temos aqui o botão esquerdo, o botão da rodinha e o botão direito do nosso mouse. Aqui eu estou trazendo a função background images. Ela é um pouquinho extensa, ela está até dividida em duas partes aqui na minha tela, mas aqui nós conseguimos ver todo o código das animações que acontece no fundo na nossa tela. Então as nuvens elas são movimentadas para a esquerda com passos diferentes. A nuvem grande movimenta para a esquerda com passo de 0,05 para a esquerda, que é a maior nuvem de todas, que fica grudada ali no horizonte. A nuvem pequena, ela movimenta com 0,3 para a esquerda. A nuvem média movimenta com 0,2 para a esquerda. E a nuvem grande movimenta com 0,2 também para a esquerda. Aqui na direita nós temos a movimentação da água. Então a água ela também tem uma animação ali, e essa é a transição de cada imagem para poder dar o efeito ali de movimentação na água. E aqui nós temos a animação grande, a média e a pequena posicionada na água. Aqui eu estou trazendo o posicionamento das imagens dos tiles na nossa tela do jogo. Então, lembrando daquele posicionamento que eu mostrei dos tiles do nosso chão, aqui o número 2 seria esse tile aqui do meio. O número 1 seria a quina do lado esquerdo superior. E o 3 seria a quina do lado direito superior. E a gente consegue ver aqui que os números no nosso self.map, eles correspondem exatamente à imagem que foi posicionada aqui na nossa tela do jogo. E a função que faz isso é essa função tiles. Ela verifica na nossa variável map do jogo qual número está aparecendo na nossa variável map, e ele pega a imagem que deveria aparecer naquele número. Então o número 1 seria a quina superior esquerda. Número 2 seria o chão normal.
né, o chão contínuo. Número 3 seria aqui na superior direita. E nós temos aqui os outros números, que são os outros tiles que aparecem no nosso jogo. Aqui nós temos a animação do nosso personagem no jogo. Player Idle. Idle é o personagem parado no nosso jogo. Então nós temos o Player Idle, que é o personagem parado olhando para a direita, e nós temos o Player Idle Left, que é o personagem parado olhando para a esquerda. Essas animações são essas. Então, um personagem parado olhando para a direita e o personagem parado olhando para a esquerda. Aqui nós também temos outras duas animações, que é o personagem quando ele está se movimentando para a direita e o personagem quando ele está se movimentando para a esquerda. Aqui eu vou repetir, então, é o personagem andando para a direita e o personagem andando para a esquerda. Essas são as duas animações que nós acabamos de ver aqui nesse slide. Aqui nós temos uma função bem interessante, que é a função Player Collider. Então, para definir quando que o nosso personagem colidiu com algum objeto na nossa tela, nós rodamos essa função, e essa função aqui, ela basicamente cria um quadrado em volta do nosso personagem, ela estipula ali os limites desse quadrado e verifica se esse quadrado não está invadindo a posição de um tile map, que seria um pedaço do nosso chão. Se o personagem foi movimentado e ele invadiu um espaço de uma parede ou de um chão devido à gravidade do jogo, então essa função vai retornar true. Se não, ela retorna false. E a gente utiliza isso em várias partes do nosso jogo, mas principalmente nessa função aqui. Então, essa função é a função player. A função player, ela executa a gravidade do nosso jogo e também dá ao personagem qual animação ele deve rodar no momento. Então, nessa primeira parte, até o primeiro if é a gravidade sendo aplicada, e os últimos 4 ifs são as animações que nós temos no nosso jogo. A animação 0 é a animação idle do personagem parado olhando para a direita. A animação 1 é a personagem parado olhando para a esquerda. A 2, personagem andando para a direita. E a 3, personagem andando para a esquerda. A próxima função é a função move, e essa função move é a que a gente captura quais botões do teclado foram pressionados. Aqui na primeira parte nós temos o botão A do nosso teclado, a gente movimenta o personagem aqui pelo WASD. O botão A é o número 97 de uma função própria do Python, que é esse array, que vem um array com todos os botões do nosso teclado, com true ou false. Vai vir false se o botão não estiver sendo pressionado e true se o botão estiver sendo pressionado, que é a posição 97, e verifica se ele está true. Se estiver true, quer dizer que o personagem está andando para a esquerda. E na segunda parte aqui a gente verifica o botão D, que é o personagem andando para a direita, que é a posição 100 desse array. Se esse botão estiver sendo pressionado, o personagem anda para a direita. Aqui nesse if que eu estou circulando, nós temos uma verificação para saber qual foi a última direção que o personagem andou, e se o personagem parou de andar, nós temos o idle parado para a direita ou o idle parado para a esquerda. E por fim, nós também temos o pulo do nosso personagem, que é esse key da nossa função. Então esse parâmetro key da nossa função, ele traz o nome do botão que foi pressionado, e se esse botão pressionado vier com o nome space, quer dizer que o nosso personagem está pulando, e a gente aplica uma força de pulo, que é esse player jump force, dentro da nossa variável player vertical speed. Quer dizer que agora a nossa velocidade vertical está sendo modificada e o personagem vai para cima. Com essas funções, nós temos o nosso jogo até o momento. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu joinha. Me digam aí nos comentários se vocês gostariam de ver a parte 2 desse jogo. Mas isso daqui já é uma boa base para vocês terem para criar o jogo de plataforma de vocês. Vocês podem modificar o código que eu trouxe e criar outras mecânicas para o jogo de vocês. Eu vou deixar o link de todo o código e imagens no link do meu GitHub aqui na descrição desse vídeo. E para esse vídeo era isso. Muito obrigado e até mais.